Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês, né, nossos amados irmãos, irmãs, toda a família aí que está nos assistindo através dessa live. Aí você que está conectado no YouTube, você que está nos assistindo, amados. Sempre dá um sininho aí, um toque ok, tá bom? Peço para alguém se inscrever, ou você que não se inscreveu pode se inscrever, que nós hoje estamos, né, como labareda de fogo pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, a fim de liberar aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas, para nos abençoar, para nos edificar e levantar a nossa fé. Porque Jesus está voltando e Jesus vai buscar o seu povo. Então, hoje, o tema de hoje, amado, é a continuação daquela live da vez passada. Tentamos na semana passada, porém teve um probleminha, mas Deus é com a gente. E Ele está no comando e no controle de tudo. Aqui está o nosso amigo o presbítero Francinaldo. Amém? Está aqui participando junto conosco nessa live. Juntamente nós estamos com a equipe de adoração e louvor, o obreiro Gênesis, a obreira Suliane e a levita Débora. E o pessoal aí da Câmara, né? O obreiro Diácono, o Diácono Roberto e o nosso amado cinegrafista Janison. Amém? Todo aqui nesse suporte técnico, tudo para fazer o melhor, para poder a palavra de Deus chegar ao seu coração. Mas antes, amados, gostaria que vocês se preparassem, né? Para podermos juntar com a sua fé, com a nossa fé, orar a Deus e pedir a bênção do Senhor, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pai amado, nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós reverenciamos a Ti, ó Pai. Te adoramos, te glorificamos, porque Tu és digno de toda adoração, e louvor e glória, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Ah, Senhor, nós estamos reunidos, Pai, nessa live, meu Pai, juntamente com toda esta equipe, que o Senhor nos abençoou, pela graça, misericórdia e com Teu amor, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos direcionar, venha nos guiar, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada a todos nós, Pai. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão, Pai, precisando receber uma palavra, a fim de que ela seja, meu Deus, fortalecido e robustecido na fé no Senhor, meu Pai. Fortalecer, meu Deus, a todos da casa, meu Pai, toda a família, na rocha, para que os ventos e as ondas e as tempestades, não, meu Pai, abalem essa casa para cair, mas que ela seja firme na rocha, diante da adversidade desse tempo, meu Pai. Te pedir a Tua direção, Jesus, que nós, meu Pai, precisamos de Ti e necessitamos da Tua presença, Pai. Abençoe, Deus, tudo, Pai, que foi feito nessa nave, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoe a equipe de louvor, meu Pai, para que a adoração liberada através deles seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoe a equipe, meu Pai, técnico, meu Deus, de câmara, para que tudo venha transcorrer, meu Pai, fluindo de uma maneira, meu Deus, excelente, para que todos recebam, Jesus, a graça e a bênção do Senhor, meu Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Bom, amados, um momento de adoração ao Senhor, amém? Receba aí, fica aí na fé e vamos elevar a nossa mente no nosso coração para louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Te adoramos.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, sim, Deus, te adoramos. te adoramos. Em espírito, Em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. 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 Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Jesus. Santo Então, é Deus. amados, gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34. Aleluia. Amém? Mateus capítulo 25, 31 a 34. Amados, gostaria que vocês ficassem atentos. Não é isso mesmo, por sinal? Amém. Porque é como a Bíblia fala, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aleluia. Então é importante, amados, que cada palavra que for liberada, que vocês guardem com toda a força no seu coração. Porque um desvio de atenção à palavra de Deus, você pode até perder a bênção. O entendimento mesmo daquilo que Deus quer falar no teu coração e te abençoar. Amém? Veja o que é que diz aqui na Bíblia, amados, sobre aquilo que nós iniciamos na live passada e hoje nós continuaremos. Aqui fala sobre o juízo final, que é a base do nosso estudo. E diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, nosso Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, amados? Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, amados, nesses versículos, pelo menos que nós entendemos, de 31 a 34, é um tempo que Jesus, ele veio
para Israel e para o mundo. Ele veio para julgar o povo de Israel que se converteram, aqueles judeus que se converteram naquele tempo, depois da grande tribulação. E os gentios que também se converteram após a pregação incessante do Evangelho de Cristo. Por isso que o Evangelho, amados, é pregado até o fim. Jesus disse que quando o Evangelho não for pregado até o fim, então não haverá justiça de Deus, como tampouco o juízo. Então, para que haja justiça e em testemunha a muita gente por causa do Evangelho, então é necessário que este Evangelho seja pregado em testemunho a muitas nações, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, como é que vão crer se não ouvir, né, o Evangelho de Cristo? Por isso que a pregação do Evangelho está sendo de uma forma incessante, não pode parar. Se a gente deixar de pregar o Evangelho, Deus levanta outras pessoas para pregar o Evangelho. E se você não prega o Evangelho de Cristo, Deus vai levantar outras pessoas para pregar o Evangelho. E o galardão, amados, para quem prega o Evangelho, Deus, Ele guardará naquele dia para te abençoar. Porque sábio é aquele que prega o Evangelho, porque está salvando uma vida, está salvando um pecador, está levando as pessoas perdidas para o arrependimento. E uma vez que você salva uma alma, os céus faz festa, fazem festa, os anjos pulam de alegria, Deus, Ele se regozija quando um pecador se arrepende. Então, um período da grande tribulação é um período, amados, turbulento. Não há paz, não há sossego. E há daqueles que ficaram nesse tempo, amados, da grande tribulação que ocorrerá a partir do momento quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aí quem é a igreja? A igreja somos nós. Se nós não desviarmos dos mandamentos de Deus, se nós não desviarmos daquilo que Deus liberou através do Evangelho, amados, e tudo que Deus, né, tem ministrado nos nossos corações, através das pregações, através das mensagens, através, né, da leitura da Bíblia, a gente pode ter certeza, a gente vai correr o risco de experimentar esses dias de grandes aflições. Mas se você escuta o Evangelho de Cristo e pratica, você escapará de todas essas coisas que vão acontecer. A igreja precisa se posicionar, por quê? Porque na vigilância do povo de Deus, o Senhor vem para poder levar, né, para a sua glória. Porque a sentença de Deus, amado, para este mundo é para os ímpios, para aqueles que desviaram da verdade e do amor de Deus. Então a igreja, ela foi eleita antes da fundação do mundo. Aqui, interessante que Deus, Ele vem aqui no versículo 34, quando Ele diz assim: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele aqui está falando de Israel. Porque a revelação do povo de Deus, a revelação de Deus para o povo de Israel, lembra que lá no Antigo Testamento, que o povo de Israel tinha a promessa de Deus, a terra prometida, né? Aquelas bênçãos, né, da terrenal. Enquanto a igreja tem as bênçãos dos céus, a herança eterna. Por que diz isso, pastor? Você vê que a maioria dos judeus não crê que Jesus seja o Salvador do mundo. Não crê que Jesus é o Messias. Porque eles até hoje aguardam, o Messias, o Rei dos judeus. Você vê que a Sagrada Escritura, o Evangelho de Cristo, já foi estabelecido, já foi fundamentado. pelo sangue de Jesus. E
e pelo sacrifício dos profetas, dos apóstolos, né? Do discípulo de Cristo. O Evangelho está aqui, amados. A Sagrada Escritura, o Novo Testamento está aqui. O Velho Testamento foi o que? Um aio para levar Cristo. Uma vez que Cristo se manifestou, veio a fé nele, para que pela graça sejamos salvos. Então, será que a maioria dos judeus acredita no Evangelho de Jesus, já que eles não creem que Jesus seja o Messias, seja o Salvador? Porque até hoje ele aguarda o Rei dos judeus, o Messias, o Salvador. Por isso que quando Jesus vier, ele vai vir com os seus santos anjos. A igreja já está com Cristo. É tanto que a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro e com seus convidados, a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a grande tribulação está acontecendo. Israel passará, mas pelo cumprimento daquele que Deus já havia sentenciado através de seus profetas. Quando Jesus aparecer em grande glória, com seus santos anjos, todo olho verá Jesus na sua vinda. Israel vai entender que Jesus realmente foi o Salvador há 2000 anos atrás, que ele é o Messias há 2000 anos atrás e que ele veio como Filho de Deus. Por isso que Deus chegou a este momento para aqueles que se converteram, para aqueles que entenderam e receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A grande tribulação, amados, aqueles que ficaram na terra, fará com que muitos venham se encontrar com Cristo novamente, venham se converter a Jesus. Muitos pecadores entenderão que aqueles sinais que estão acontecendo neste mundo, em todos os lugares, são sinais que Cristo está manifestando o seu amor para salvar suas almas. Apesar que muitos serão enganados por falsos profetas, muitos serão enganados pelo anticristo, pela operação do erro, porque o anticristo é eficaz Satanás para operar mentira, o engano, para aqueles que se desviaram da verdade, para que eles venham crer na mentira, porque amaram a mentira. E nós somos da verdade, e você é da verdade, porque quem ama da verdade vem para a luz. Não é isso que ele fez novas. Amém. Se Jesus é o Messias, então nós cremos que ele é o nosso Salvador. Mas até hoje Israel ainda não, muito pessoal do povo judeu ainda não acredita que Jesus é o Messias, é o Salvador. Verdade. Como o texto aqui fala, de 3 tipos de pessoa, quando ele diz que vai separar as ovelhas e os bodes, e ainda trata como irmãos. Ovelhas, gentios salvos na tribulação. Bodes, os que não vão se salvar. E os irmãos, Israel. Lembrando que Jesus é judeu. O livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, no versículo 4, ele diz mesmo assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam um sinal na sua testa, e nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000
anos. Esse julgamento, amados, esse trono de Cristo, dos 1000 anos, é um julgamento sobre um povo que não aprendeu a olhar para Jesus. Um povo que, com todos os profetas e as leis, apontando para o Messias em todas as suas profecias, desde o Gênesis até Malaquias falava de Jesus. Por isso que o Velho Testamento ele é um aio, ele é um guia para Cristo. Só que o judeu não aprendeu a olhar para Cristo. Para eles, Jesus é um embusteiro, um enganador. Eles até desacreditam da palavra. Nesse período da grande tribulação, o anticristo vai enganar a muitos. E o próprio Israel vai fazer aliança com ele. Quando descobrir na segunda metade o seu erro, Israel foge para o deserto. Isso é bíblico. Ele foge para o deserto. E a Bíblia diz que eles vão clamar e vão olhar para aqueles a quem eles transpassaram. O problema, irmãos, é que nos dias de hoje, não são só os judeus que não acreditam em Cristo. Muita gente dentro da igreja evangélica não acredita em Cristo. Não tem uma fé firmada em Cristo. Tem botado a sua fé muito mais nas bênçãos que Ele pode dar. Olham para Ele como dono de imobiliária, dono de banco, dono de loja de carro, o médico, mas não como Senhor das suas vidas. Não como Rei, como Pai. Nós temos que lembrar que nós somos a igreja dos gentios. Homens e mulheres que não faziam parte do povo. Não eram nem chamados de povo de Deus. Mas Jesus, quando Ele diz que Ele pegou o jambuzeiro barato e enxertou na figueira, na videira, Ele nos colocou nele. Ele nos transportou para Ele. E o mais interessante é que a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, pela fé. É pela fé, irmão, que você é salvo. A fé que um dia nos foi dada para crer no Filho de Deus. A fé de Hebreus 11, que diz que é firme fundamento. É crer sem duvidar. É ter certeza. O problema é que muita gente na igreja evangélica tem negado a Cristo com as suas atitudes, com a sua forma de tratar os seus irmãos. Porque quando aqui o texto diz tive fome, quando ele fala dos seus irmãos, ele está falando do povo judeu. Mas eu vou falar desse texto para a igreja. Porque a graça, ela tem que ser dispensada no meio dos irmãos. A graça de Cristo. A graça de Cristo ela é generosa. Ela ama. Mas o problema é que a igreja quer amar de palavras. A igreja quer amar só de aparências. Eu quero dizer que amo meu irmão na presença do pastor, porque o pastor pode me consagrar. Eu quero ser espiritual só na igreja. Não, irmãos. Cristo ele não olha para você só na igreja. Porque Ele disse, eis que estarei convosco. Nós temos que vigiar como nós somos como cristãos. Se estamos manifestando Cristo às pessoas, ou apenas um religioso fugindo da ira. Porque para esses que estão fugindo da ira, triste dizer, vão ficar. Porque não estão vivendo por fé. Não estão levando Cristo às pessoas verdadeiramente. Lembre-se que Jesus disse uma coisa muito interessante, e muitas poucas pessoas prestaram atenção. Ele disse, quando chegam para ele e dizem, Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, curei enfermos, expulsei demônios. O que é que ele diz? Apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos feito para a nossa vanglória. Muitos estão querendo fama no Evangelho. Quer fama? Morra. Viva Cristo, porque a fama é dele.
a glória dele, e ele não divide a glória dele com ninguém. A igreja tem que se levantar por fé, nesses dias turbulentos, nesses dias difíceis que estamos vivendo. A igreja tem que mostrar a sua fé. Guerreiros de oração, homens e mulheres de Deus, levantem-se, resplandeçam como a alva, busquem a face do Senhor enquanto se pode achar, invoquem enquanto está perto. Vamos parar de ficar nas igrejas querendo olhar para os púlpitos como se fosse um alvo a almejar. Eu quero ser. Não quero ser não, irmão. Lembre-se que Jesus não lhe chamou de pastor ou de presbítero. No Evangelho de João ele diz: e deles o poder de serem feitos filhos. Então haja como filho de Deus. Jesus, que a Bíblia diz que, sendo Deus, não usurpou ser maior do que Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. A igreja precisa aprender a ser servo. Servo de quem, irmão? Servo do seu irmão. Quer ser servido? Sirva. Quer ser o maior? Seja o menor. Esse é o Evangelho de Cristo. O judeu espera um rei vitorioso que vai libertar ele dos problemas da terra. Jesus nos libertou dos problemas espirituais. Nós buscamos bênção na igreja, mas ele já nos deu todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos fez mais do que vencedores. Esse texto que fala que a igreja vai reinar, porque esses outros tronos, a igreja não é mais noiva, como o pastor mesmo disse, já passou das bodas, agora ela é esposa. Quando a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, arrebatamento não é ressurreição. Arrebatamento é o que aconteceu com Enoque, ele foi transladado. Ou seja, a terra não tinha mais lugar para Enoque, porque ele andava com Deus. A igreja tem que andar com Deus, se relacionar com Deus todos os dias, porque o mundo não nos conhece, porque não conhece o nosso amado Jesus, não conhece o nosso Pai. Nós precisamos nos levantar como essa igreja gloriosa, a que vai reinar com Cristo, não a que quer reinar em vida através de dinheiro, de aparência, de títulos. Não, irmão, isso é pouca coisa. Isso é muito pouca coisa. Se você olhar para a glória de Deus, não é isso, pastor? Com certeza. Interessante, presbítero, sinal que o fundamento da igreja é Cristo. Lembra, mas que Jesus disse uma seguinte palavra muito forte: que todo aquele que ouvir as minhas palavras e as praticam será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio o vento e soprou contra aquela casa, veio a chuva, veio os rios, e de ímpeto se lançou contra aquela casa, mas ela não desabou, porque estava alicerçada na rocha, naquele fundamento. A igreja, que é a igreja, amados, ela obedece a Cristo. Ela vive uma fé com obediência à palavra de Jesus Cristo. Nós somos privilegiados, amados, pela graça que nos foi dada como igreja. Igreja é o corpo de Cristo. É um mistério que foi revelado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso, amados? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, dizendo assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, com o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Aleluia. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco,
para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Interessante, amados, que esse mistério estava oculto desde há muitas gerações. Você vê que a profecia de Daniel foi revelado para o povo de Israel. E justamente acabou, né, em Mateus capítulo 25, 31 e 32. Foi isso? Amém. Então, já a igreja, ela já vinha nessa dispensação que estava oculta em Deus, antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 3, diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado para revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes e podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, quer dizer, da igreja, ao saber que os gentios são os co-herdeiros, membros de um mesmo corpo, que é a igreja, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. Amém, amados? Aleluia. Você vê que a revelação desse mistério, ela foi manifestada pelo Espírito Santo através dos santos apóstolos e os seus profetas, desde antes da fundação do mundo. E você vê, por sinal, que lá em Mateus 25, 31 e 32 fala que quando Jesus diz aquela palavra: vinde bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Já a igreja estava oculta antes da fundação do mundo, como a gente viu aqui, esses versículos, que foi revelado agora pelo Espírito Santo. E essa igreja, amados, ela foi constituída, né, sobre esse fundamento. Jesus, pelo seu sangue, ele purificou a igreja. Ele está preparando essa igreja para justamente reinar na sua glória e vir nessa glória para o juízo deste mundo. Então, por isso, amados, que é necessário que você que ouve a palavra, que você pratique, porque não adianta, Pedro, não, ouvir a palavra de Deus e não praticar. Porque seremos como aqueles que olham para o espelho e quando saem, né, e ao voltar, esquecem como é o seu rosto da primeira vez que tem visto. Porque senão, tudo que ela for fazer nesse mundo vai ser em vão. Verdade. Amém? Então, por isso, amados, que Jesus, ele nos chama e nos convida para participarmos, não somente, né, da ceia que nós participamos dia a dia nos cultos da igreja. Ele nos chama para que nós, como noiva de Cristo, para participar da ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Lembra que quando Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3, diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20.
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa. E com ele cearei, vírgula, e ele ceará comigo. Bem-aventurado, amados, aqueles que participarem das ceias da boca do Cordeiro. Hoje nós participamos da ceia do Senhor. Se você abre seu coração e deixa Jesus entrar, ele vai ser nessa casa, que é o teu coração, que é a tua vida. Se você permitir que ele entre na tua vida, então você vai fazer parte do corpo de Cristo. E você vai ser um dos candidatos a herdar o reino da glória de Deus. Amém. Por isso que vocês, amados, têm que vigiar o seu coração, preparar seu coração, preparar sua mente a cada dia. Porque no Salmo 101 fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando os fiéis, para que se assente comigo. Então, o que é se assentar comigo, amados? Jesus diz na sua palavra que aquele que vencer sentará no meu trono comigo, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Então, amados, quem vencer a cada dia o pecado, a cada dia as concupiscências, a cada dia os sentimentos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, vai sentar no trono junto com Jesus. Vai receber a coroa que está reservada para aqueles que amam a sua vida. Vai estar nas bodas do Cordeiro, na ceia do Cordeiro de Deus. Como o nome de Cristo está tornado, preparado. E aconteceu de haver esse encontro, grande vai ser, amados, a alegria nos céus. Então vale a pena, amados, fazendo parte do corpo de Jesus, que é a igreja. Mas a igreja tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre com a lâmpada acesa, mantendo a sua fé, mantendo a sua comunhão com Jesus, mantendo esse mistério que foi revelado através do Espírito Santo. Por isso que é necessário que o Espírito Santo seja parte da história da sua vida. Você tem que entregar a sua vida, você tem que entregar tudo a Ele, porque só o Espírito Santo pode te guiar, direcionar, te iluminar, te fortalecer, fazer entender e compreender as Escrituras Sagradas. Porque se hoje você não consegue ler a Bíblia e não consegue entender, é porque você precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo que faz com que você tenha toda a estrutura para você se aprontar como noiva ao encontro do esposo, que é Jesus. Porque quando no soar da trombeta de Deus, ao som do arcanjo, Jesus, amados, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala que o Senhor virá buscar a sua igreja. Ele vai vir como um arcanjo, e que na trombeta de Deus, quer dizer, com a trombeta de Deus, ele vai levar o seu povo, e a gente vai se encontrar com ele nos ares. É diferente do que aconteceu em Mateus capítulo 24, versículo 29, que quando Jesus vier a este mundo com poder e grande glória, ele enviará anjos com rijo clamor de trombeta. Então os anjos tocarão a trombeta para ajuntar o povo que se converteu de Israel, os gentios que se converteram de Israel, para se apresentar diante do trono. Por isso que ele fala que as nações serão reunidas perante o trono. E aí ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Mas a igreja que se aprontou já está ao seu lado, para com o cetro, com a vara de ferro, com o cetro da justiça, julgar as nações junto com Cristo. Está escrito lá, amados, em Apocalipse capítulo 20.
Porque aquele que vencer, o Senhor dará autoridade para julgar nações. E com cetro de ferro as regerá. E fará com que, de tal modo, fará em pedaços. Assim como eu recebi a autoridade para julgar. Então nós somos, amados, igreja que recebeu a autoridade de Deus para julgar segundo a reta justiça de Deus, que é a sua palavra. Então você é bênção de Deus, amados, que você realmente, como o presbítero Facinal falou, que você não venha atrás de posições, atrás de bênçãos, atrás, se preocupar com as coisas desta vida, e sim em obedecer a palavra de Jesus e ser sincero com Ele, não diante dos homens, procurando a aprovação, e sim a aprovação que vem da onde? A aprovação que vem do próprio Pai. Aleluia. O mais interessante desse texto que nós lemos de Mateus é que antes do reino, Satanás é preso por 1000 anos. E depois do reino, ele é solto no final dos 1000 anos. O mais interessante é que em Apocalipse diz que ele vai ser solto para enganar a terra. Ele vai juntar um exército na terra. Depois tem o outro trono, que nós lemos em Apocalipse 20. Ele diz que os mortos não ressuscitariam. O julgamento do milênio é para os vivos. Porque os mortos só vão ressuscitar no trono branco. O julgamento de Mateus, ele não fala de livro nenhum aberto. Mas no trono branco, em Mateus 20, capítulo 11, diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles havia. E foram julgados, cada um segundo sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O mais interessante, a segunda morte. O cara estava morto, vai para a presença de Deus responder pelos seus erros, para ninguém dizer que Deus é injusto. Ah, porque eu vim parar aqui, a culpa é de Deus, que o homem tem esse defeito. Erra e a culpa é de Deus. Por isso que no trono branco ele vai abrir o livro e o livro da vida, o livro das obras e o livro da vida. Ele vai olhar no livro da vida se o nome está escrito. Aí ele vai no livro das obras e diz: aqui é porque que não está escrito. Por isso você está sendo condenado. Por isso que ele diz que, sabe quem é que ele julga, irmão? Você mesmo. Você se julga com as suas atitudes. Quando você julga o seu irmão, por isso Jesus disse: à medida que você medir, você vai ser medido. Então, irmão, cuidado com o julgamento. Porque quanto mais você julgar seu irmão, mais você está se julgando. Por isso que ele disse: por que quer tirar o argueiro do olho do seu irmão quando trava no seu? Porque julga naquilo que você faz. Porque todos nós pecamos, irmão. Nós não temos direito de julgar ninguém. Ninguém. Nosso direito, se nosso irmão pecou, é orar por ele e trazer ele ao arrependimento. E não apontar o erro. Não matar o irmão. Não fazer com que o irmão se entristeça e saia da presença do Senhor. Porque muitas vezes nós temos matado os nossos irmãos. Então, irmãos, trono branco, ninguém sai vencedor. Ninguém. Quando esses mortos forem para a presença de Deus, já estão condenados. Só que Deus vai mostrar a eles o porquê que eles estão condenados. Quando a gente vê aquela passagem do rico e do Lázaro, muita gente acha que aquilo ali é só uma demonstração de alegoria. É não. A Bíblia diz que o rico teve os seus bens na terra, mas ele não observou o principal de todos,
a lei e os profetas. Enquanto Lázaro não tinha riqueza nenhuma, era um homem doente, mas ele tinha a maior de todas as riquezas: a sua fé no Deus de Abraão. Ele tinha a sua fé firmada. Se você tiver a sua fé firmada, irmão, pode cair a tempestade que for, as ondas que vierem, você vai estar firme. Seja sempre firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor. E qual é a obra do Senhor, irmão? É vir à igreja? É pregar? Não. A obra do Senhor é você se relacionar com Deus ao ponto de você sumir, você diminuir para que Ele cresça em você. É Cristo em nós, a esperança da glória, como o pastor leu. É formar Cristo em nós. Essa é a obra. Ele não veio libertar você de alguém que lhe oprime. É você de você. Aleluia. Por isso que esse julgamento para Israel vai ser da forma mais difícil. Ele vai sofrer muito, esse povo. Vai ser perseguido para poder reconhecer a quem eles transpassaram, a quem eles negaram. Então, irmão, não negue Cristo com as suas atitudes. Quando a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, você só entristece o Espírito Santo quando você faz exatamente o que não é para fazer. Mas como, irmão? Você sabe que seu irmão está passando necessidade e você não ajuda. Chega na igreja, você quer falar em línguas, quer ser profeta, mas você não tem feito o que o Senhor Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a obra de Deus, que é mandamento. É você olhar para o seu irmão como você olha para você, sentir a dor dele como se fosse sua. Por isso que a igreja foi chamada para orar uns pelos outros, para andarmos juntos, todos diferentes, ninguém é igual a ninguém, mas um só propósito: Cristo, que é a esperança da glória. Cristo, que é a graça de Deus em nossas vidas, para que Ele reine, para que Ele seja Senhor. Nós temos que continuar sempre buscando a face do Rei, sempre buscando servir os nossos irmãos com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado. Vamos cada vez mais nos parecer com o Mestre, porque o único vínculo que nos une, segundo a própria palavra de Deus, é o amor. Por que o amor? Porque Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu próximo a quem vê, é mentiroso. Então não vamos mentir, irmãos. Vamos ser verdadeiros. Vamos andar na fé, mas na fé em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluias. Não na fé em uma ideologia ou numa teoria, mas em Cristo. 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 Que o seu andar seja Cristo. Que o seu pensar seja Cristo. Que a sua vida seja Cristo. Deixe Ele tocar as pessoas através disso. Não é isso, pastor? Com certeza. Amém. Amados, nós estamos com o tempo esgotado. Amém. Que essa palavra, amados, né, essas mensagens sejam algo de bênção, né, sobre a tua vida, né, a bênção do teu coração, amém? Que você se apega a isso com essa palavra, se apega com Cristo, como igreja, ser igreja, em qualquer lugar onde você estiver, amém, amados? Que Cristo vai te iluminar, Ele vai, né, direcionar você ao propósito de vida eterna, em nome de Jesus. Nós vamos orar e adorar o Senhor, glória a Deus, mas para a semana que vem nós estaremos juntos, nesse meu horário, nesse meu dia, amém? Amém. Deus, obrigado. Sim, Nós Pai. te louvamos, te glorificamos, Jesus. O Amém. Espírito Santo vem, meu Pai, iluminar, fazer compreender, meu Deus, na mais profunda, meu Deus, graça de Cristo na vida dessa pessoa, Amém. para que ele venha entender mais da vontade de Jesus nas suas vidas, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam na família e saúde e paz para todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.